Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube, sempre nos informando e trazendo a notícia em primeira mão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de deixar o seu like aí e comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Uma notícia de hoje de que o ministro Gilmar Mendes revelou bastidores do dia em que ele viu Jair Bolsonaro chorar. De férias em Lisboa, o ministro participou de um jantar-debate na noite de quarta-feira e contou que durante a pandemia foi convidado por Bolsonaro para uma reunião num sábado pela manhã e que o ex-presidente teria chorado. Procurado pela coluna do Estadão, que foi quem revelou essas falas do Gilmar Mendes nesse evento de Portugal, procurado pelo Estadão, Bolsonaro confirmou o encontro e admitiu que se emocionou, que relembrou da família, aliás, que falou nesse encontro da família, da facada, das dificuldades que teve até chegar à presidência da República e sobre as medidas de enfrentamento à Covid. Bolsonaro disse que ressaltou a Gilmar, nessa conversa, que o governo tinha o general Braga Neto para gerenciar a crise pandêmica. Começo contigo, Consta, que nos diz desse episódio, hein? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que Bolsonaro é um ser humano com empatia pelo próximo e genuíno. Já são características que o distanciam muito de um Lula da vida, né? Que é calculista, frio e por aí vai. O Bolsonaro deve ter chorado mesmo. E ele, na pandemia, por exemplo, nós vimos, né? Foi visível que ele estava claramente perturbado com a questão do lockdown. As pessoas falando, tem que trancar, os jornalistas falando, quarentenem-se, que vinho você está tomando? Qual filme da Netflix você está vendo? E ele falou assim, gente, isso é um país com 200 milhões de pessoas, gente que sai de manhã para matar 2 leões e voltar à noite e dar comida para o filho. Esse pessoal tá louco. Então, a preocupação do Bolsonaro com tudo isso era genuína, era legítima. Né? Então, de novo, eu já contei isso uma vez, conto de novo. Falei hoje mesmo que eu fui um crítico muito duro do Bolsonaro no início, com muitas coisas que eu via de errado, por exemplo, ele tentar escolher o próprio filho, novinho, na idade mínima, para ser o embaixador nos Estados Unidos. Eu critiquei muito isso. Hoje eu vejo que o Eduardo Bolsonaro é um cara muito bom de articulação das direitas, né, no mundo. Então, acho que ele seria um embaixador razoável, até bom. O que fez eu mudar a chave para valer não foi o que o MBL inventa de um jantar, eles inventam essa coisa que o jantar não teve nada demais. Fui eu tentando levantar dinheiro para o Instituto Liberal, voltei com um cheque de um empresário e todo mundo brigando sobre reforma tributária. E eu falei, meu Deus do céu, essa reforma não vai sair nunca, a tributária. Foi a reunião fatídica ministerial que o ministro César Mello fez que se tornasse pública, que o Moro denunciava que o Bolsonaro estava defendendo interesses, né, na ABIN e tudo mais. Quando eu vi aquela entrevista, 2 horas de entrevista, eu fui ver de novo. Falei, peraí. E o que eu vi ali? Um presidente, de fato, que era porta fechada e tudo, preocupado com o povo. Não, isso aí, o povo está ferrado, não sei o quê. Isso é uma coisa raríssima no país. Eu lembro do Figueiredo, que dizia, depois revelaram isso, numa reunião, né, que recebeu o empresário, recebeu não sei o quê, e no final ele virava e falou assim, mas e o povo? Alguém está preocupado com o povo? Então, eu vejo o Bolsonaro como alguém genuíno. Isso é uma das grandes características dele. Ele se emociona de verdade. As saidinhas que eram o terror dos marqueteiros, né? Porque ele falava um monte de coisa, às vezes de improviso, e dava uma resposta atravessada por um jornalista meio perverso, que queria ali uma pegadinha, né, para agradar o chefe. Mas eu via o quê? Alguém genuíno. É alguém que sai ali e fala o que sente, o que pensa. Isso serve para o bem e serve para o mal. Nesse caso aí, chorar na frente do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes chorou também, né? Numa vez que ele estava com um copo d'água assim, que ele chorava. Elogiando o Zanin. Aquele choro ali, eu acho que o Marçal também consegue fazer. Vai lá, Serrão.
É dureza, hein? Essa do Gilmar Mendes vir contar essa história, qual foi o objetivo? Tentar mostrar, de repente, que Jair Bolsonaro seja alguém fraco, que chegou até a chorar? Pois, se a intenção foi essa, o efeito foi exatamente o contrário, porque o Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que ele é uma pessoa autêntica, sincera e que fala a verdade. Ele contou, chorei mesmo, e explicou exatamente o contexto no qual ele verteu lágrima. Então, essa questão aí pegou mal, o sistema de poder tentou armar mais uma arapuca de narrativa para dar a entender assim, pô, ó, esse Bolsonaro é um frouxo, hein? A gente está indo para cima dele, ele chora se a gente pressionar, ele chora diante de nós. Foi essa a intenção? Se foi essa a intenção, a vaca foi para o brejo, porque o efeito foi totalmente o contrário. Bolsonaro teve a sensibilidade, sim, concreta, de ter a coragem de defender tudo aberto durante a pandemia. E depois o tempo passou, o tempo voou e todo mundo viu que quem defendeu isso corajosamente se desgastou publicamente por causa disso, é que estava absolutamente certo. Se não tivesse tomado algumas medidas, se algumas pessoas não tivessem tomado essa medida de coragem e sensatez mínima, não sobreviveria, não teria como sustentar a vida e a família. Porque você ficar isoladinho, bonitinho, para quem tem muita grana sobrando, era lindo, era moleza, mas para quem não tinha. Então, é esse contexto, foi nesse contexto que o Bolsonaro falou, pensou e agiu corretamente. Então, sistema de poder, nota -13 para você em mais uma armação ilimitada que deu errado. Agora, eu fico com a sensação justamente, Fabi, que o ministro Gilmar Mendes é que sai desgastado desse episódio, né? Talvez ele tenha até falado isso nesse encontro que teve em Portugal, que foi noticiado, com a intenção de prejudicar o ex-presidente Bolsonaro, de debochar, de satirizar, mas o efeito parece ter sido exatamente o contrário, né? O próprio Bolsonaro veio a público, confirmou de forma bastante, com muita personalidade, confirmou o encontro, confirmou que chorou sim, manifestou as suas preocupações, e parece até que saiu fortalecido, engrandecido desse episódio, está recebendo muitos elogios por isso, né? Eu tenho uma visão diferente disso. Eu não sei o que tem na água lá de Portugal que faz o Gilmar Mendes dizer verdades, né? Ele disse lá naquela terrinha que não teve golpe. É verdade, não foi golpe, né? O ato de 8 de janeiro não foi golpe, dito pelo próprio Gilmar Mendes lá em Portugal. E agora ele vem dizer, eu li a entrevista completa, né? E ele fala, ele relata assim com detalhes. Lógico, dá pra gente até ver a cena, né? Que estava ele, o presidente, conversando, quando os assessores saíram, o presidente Bolsonaro começou a mostrar para ele vídeos, né, de pessoas comuns que teriam seus comércios fechados e se emocionou e chorou, e o Gilmar Mendes teria dito a ele, olha que frase maravilhosa, teria dito para ele, senhor presidente, a vida realmente é muito difícil. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Gilmar Mendes lá fora, ele precisa tentar recuperar a credibilidade de um jurista, que tem um mínimo de coerência, que sabe de verdade que esse presidente da República chorou. Isso não é demérito, aliás, para o Gilmar Mendes, ele nem sei se ele encara assim, não acho que seja um estratagema não, porque ele chorou por conta do Zanin aí, então para ele chorar é algo bom, não é ruim. Então quando ele está falando isso, ele esquece, eles acham realmente que o Brasil é uma ilha isolada que não é civilizada. Acha que nós aqui, nessa terrinha aqui, não vamos ficar sabendo do que eles acabam dizendo lá fora. E aí é onde acaba desequilibrando, que é um ponto que pega, como é que se chama? Rede social, informação descentralizada. E aí chega até nós e ele é obrigado a falar com a mídia, né, com o Estadão, e o presidente Bolsonaro, na maior naturalidade, veio fazer o quê? Dizer a verdade, aconteceu isso mesmo. E se fosse continuar a falar, ele me deu um conselho tipo, a vida é difícil. Só que assim, a vida é muito mais difícil, ministro, quando a gente não tem as regras estabelecidas, né, ou melhor, as regras estabelecidas não são cumpridas. A vida é muito mais difícil quando a justiça ela é injusta. A vida é muito mais difícil quando a gente tem presos políticos.
A vida é muito mais difícil quando vocês não dão o direito das pessoas se defenderem. E a vida é muito, muito, mas muito mais difícil deixando um presidente que todo mundo sabe que é amado pelo povo, contrariado por vocês, e que está inelegível por uma bizarrice, né, que era a prerrogativa dele. Então, já que o senhor abriu a porta, ministro, espero que o senhor Gilmar Mendes, né, decano do Supremo, abra o coração para a verdade, que mais verdades venham. Diga, Serrão. Mas um provérbio: quem ri primeiro pode chorar pior na hora do juízo final. Deixa eu fazer uma pausa agora para falar com você que está aí nos assistindo, se você está curtindo o programa, se você está gostando. Deixa eu ver um pouquinho aí sobre essa fala do Hulk Hogan e também sobre a outra notícia que a gente trouxe da pesquisa encomendada pelo Biden para testar Kamala Harris como candidata. Deixa eu começar da última, então. Eu acho que o Biden está querendo mostrar que ele está com pouca chance, mas a Câmara tem menos ainda. Então, porque ele está sob muita pressão para desistir. Lembrando, só podem substituir o candidato democrata se o próprio Biden aceitar. Né? E ele não está muito interessado em aceitar pelo que rola nos bastidores. Ele está, inclusive, profundamente incomodado com Nancy Pelosi, Obama e companhia, a quem ele atribui articulações e vazamentos para pressionarem ainda mais por sua desistência. Né? É um incômodo, é uma sinuca de bico que o Partido Democrata se meteu porque escondeu do mundo, tentou esconder a senilidade do Biden, que todo mundo viu no debate. Né? Então, esse é um problema com dificuldade de solução, não tem uma bala de prata para os democratas aqui, e se o próprio Biden for o candidato, tem gente que fala assim, quem é que vai aceitar? É uma derrota quase certa, o Trump está com a mão na taça, o Gavin Newsom vai aceitar só para perder, mas tem a questão do Congresso. Né? O clima de euforia republicana, essa convenção que foi muito bem produzida, um negócio com show de rock, o Hulk Hogan e companhia fazendo esse espetáculo, isso tudo está mostrando união do Partido Republicano e uma onda crescente. O Elon Musk apoiando, outros empresários saindo da toca. Então, eles podem fazer não só a presidência, como a Câmara de larga vantagem, aí muda o jogo para valer. Né? Então, esse é um ponto. Agora, quanto à convenção, é isso, né? Eu fico pensando assim, um Barroso, ou algum soberbo qualquer de Sorbonne, né? Lá em Paris, assistindo um negócio desse, vai falar, esses americanos tacanhos, toscos, ogros, sem nenhum refinamento, né? O cara fazia luta livre simulada, um negócio, só os americanos bobocas para gostar de um negócio desse. Mas isso aí ecoa com a classe média americana, que está cansada exatamente dessa lista aí. Traficante de droga corrupto, político corrupto safado, e por aí vai. Então, é o famoso drenar o pântano, é declarar guerra ao Deep State. E o Trump mostrou resultado nos 4 anos que ele esteve à frente da Casa Branca. Então, o povo vai olhar isso. A economia está melhor ou pior agora? Está pior. A imagem da América perante o mundo está pior ou melhor? Está muito pior. Então, é saudade do cara que remete à força, remete à resiliência, remete ao que a América tem de melhor. É orgulho da trajetória americana. Não pedir perdão, não pedir desculpas e sentir vergonha do legado americano, como o Obama dá a entender em todo discurso. Então, esse tipo de coisa ecoa, fala para um público que é maioria. Então, de novo, foi uma convenção muito bem feita, mostrou união do Partido Republicano, a Nikki Haley dizendo de forma muito clara, né? O Biden, e ela foi embaixadora na ONU no governo Trump, o Biden é presidente, o Putin invadiu a Ucrânia inteira. Quando era o Obama, invadiu a Crimeia, para sentir, né, como é que ia fazer. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Tarcísio se envolverá na campanha de André Fernandes. Vamos fazer a diferença em Fortaleza. André Fernandes que sumiu, né, pessoal? Para quem não conhece, ele foi o autor da CPMI do 8 de janeiro. Pré-candidato do PL teve um novo encontro com o mandatário nesta sexta-feira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, irá se envolver na campanha de André Fernandes, pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio participará ativamente
no período eleitoral de Fernandes, principal aposta do PL para as eleições municipais de 2024. Tarcísio, que está entre os governadores mais bem avaliados do país, com mais de 60% de aprovação, declarou nesta sexta-feira que Fernandes está sendo preparado com as melhores instruções e planejamentos para assumir a maior capital do Nordeste. O objetivo, segundo ele, é implementar um modelo de gestão que traga mudanças efetivas. Durante a troca de experiências, Tarcísio mencionou, entre outras coisas, o uso de tecnologias em áreas como segurança pública, saúde e educação. Ele também externou que há um projeto em andamento que reforçará o diferencial de André como um candidato com bagagem para assumir Fortaleza. Estou torcendo por você, afirmou o governador paulista. Nas redes sociais, André Fernandes compartilhou um vídeo do encontro e agradeceu o apoio de Tarcísio. Pessoal, a direita está muito unida em questão de campanha para a prefeitura, eleições em geral. E, além do mais, está muito forte. Parece que a população começou a acordar em relação a esse pessoal de esquerda, É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.